Olá, você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. É sempre um prazer renovado ter a sua companhia às quartas-feiras, às 3h30 da tarde. O Script reprisa, para quem não viu na quarta-feira ou deseja rever o programa, aos domingos, às 10 horas da noite. Antes de apresentar o nosso tema de hoje, a nossa entrevistada, eu gostaria de reforçar os nossos canais de diálogo. Pode ser por WhatsApp 999450251 ou por e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. É muito importante ter a sua participação, porque isso nos habilita, nos conduz num caminho mais seguro para construir a nossa programação, não somente este programa. Então, a sua opinião, o seu questionamento, a sua sugestão, a sua crítica será sempre bem-vinda. Bem-vinda porque nós queremos mesmo alcançar, atingir aquilo que é o objetivo em comum do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Bom, sobre o programa de hoje, nós vamos abordar um tema que é relevante, especialmente nos dias atuais, nesse mundo contemporâneo, a relação família-escola, ou a relação escola-família, enfim. De que maneira essas duas instituições podem agir juntas, compartilhando os mesmos interesses para o bem-estar, sobretudo, das crianças e dos adolescentes. Sobre esse assunto, vai conversar conosco, explicar melhor a respeito de algumas orientações que podem nortear o nosso comportamento no tocante a essa relação, a psicóloga clínica Nara Gisele, psicóloga clínica, especialista em educação especial e escolar e também realiza aplicações do sistema ABA. Eu queria, inclusive, agradecer logo de início a sua participação conosco, o seu aceite imediato ao nosso convite e, ao mesmo tempo, não é bem o nosso tema, mas já explicar no que consiste, não é, esse sistema ABA. Pronto. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu atuo na psicologia clínica e psicologia escolar. Na psicologia clínica, eu uso como foco a intervenção ABA, com foco também na análise do comportamento. Então, essa intervenção, ela tem um diferencial das intervenções convencionais por uma carga horária mais intensiva, onde é desenvolvido uma série de programas que vai estimular as habilidades e os comportamentos desejáveis para aquela criança. Então, assim, essa intervenção, ela ganhou um destaque muito grande, principalmente com as crianças que têm TEA. O correto é chamar intervenção ABA, não Isso, é? Não é sistema como eu citei. Intervenção ABA. Intervenção ABA, né? E ela ganhou um destaque muito grande, mundial, por ter um significativo resultado, né? Um resultado muito rápido e a aplicabilidade também muito positiva com crianças com transtorno de desenvolvimento. Porém, eu queria enfatizar especialmente que essa intervenção não é exclusiva do TEA, né, das crianças com autismo. Ela é uma intervenção universal que pode ser aplicada em diferentes contextos, em diferentes necessidades. Porque o diferencial dela é a intensidade e um currículo adaptado. Então, a gente desenvolve um currículo e esse currículo é composto por vários programas que vão estimular habilidades específicas, né? Então, na clínica, hoje eu desenvolvo esse trabalho e tenho atingido resultados significativos. As crianças com problemas de aprendizagem ou com problemas comportamentais, geralmente tem uma carga horária bem extensiva de até 40 horas de intervenção. Não significa 40 horas sobre intervenção da psicóloga dentro do set terapêutico, dentro da sala terapêutica, né? Não é isso. Mas é sobre intervenção da escola, sobre intervenção de um aplicador, de um mediador, que geralmente são estudantes de psicologia. Então, quando a gente soma toda essa carga horária de estimulação, geralmente se aproxima de 40 horas semanais. Doutora Nara Gisele, a senhora já está convidada a voltar para a gente aprofundar um pouco mais esse outro tema que é a intervenção ABA e os procedimentos com os quais a senhora trabalha no dia a dia no tocante a esta intervenção. Pronto, com muito prazer. Obrigada. Vamos agora focar mais no nosso tema de hoje. A relação escola-família ou família-escola. Duas instituições importantíssimas para qualquer pessoa, especialmente nesse período de formação da criança, do adolescente, do jovem, enfim.
Como é que a senhora avalia hoje, inclusive, como, além de psicóloga clínica, psicóloga escolar, essa relação? Sim. Anda estremecida ou está a contento, sobretudo levando em conta a nossa situação local, né? Teresina, o Piauí, qual a sua avaliação? Na minha sincera opinião, não está contento, né? Essa relação é uma relação que deve ser muito harmoniosa, na verdade um casamento, eu costumo dizer assim, porque são duas instituições formadoras, né? A família é uma instituição formadora de valores morais e de educação. A escola é uma formadora de conteúdos programáticos, né? De currículo pedagógico. Então tem que existir um casamento perfeito, porque se uma falha, a outra também desanda, né? E as pesquisas que hoje se tem nessa área, que são muitas, revelam o quanto essa relação deixa a desejar, né? Se ela não deixasse a desejar, a gente não teria um arcabouço enorme de pesquisas focadas nessa relação. O que as pesquisas detalham no tocante a isso? As pesquisas detalham que a escola tem abarcado a função da família e que a família tem se ausentado muito dessas responsabilidades, né? Então, assim, a escola tem a função de ensinar português, matemática, geografia, história, conteúdos pedagógicos que vão nutrir a vida escolar dessa criança. A família tem uma função anterior à da escola. A família deve formar a criança enquanto cidadão. O que não significa dizer que a escola não possa complementar, mas não é responsabilidade da escola ensinar para a criança valores morais, valores sociais, como com licença, por favor, não mentir, não furtar, não... valores éticos e morais que a gente tem que ser repassado para os nossos filhos dentro do seio familiar, né? Então, o que a gente tem percebido dentro da escola é que os professores, eles têm se antecipado, a escola, os gestores de uma maneira geral, têm se antecipado nessas responsabilidades porque sente-se que as famílias estão omissas, né? E as pesquisas têm mostrado que isso é uma consequência da superindustrialização, da mulher se inserir no mercado de trabalho. Então, a partir do momento em que a mulher sai dessa direção familiar, em onde ela deixa de gerir essa família, de ficar com os filhos no contraturno, de sentar, ensinar a tarefa, de acompanhar o brincar, de acompanhar a interação entre crianças, ela perde a oportunidade de, naquele momento, mediar a inserção desses valores. Não é muita responsabilidade para a mulher, só para a mulher? Infelizmente, a nossa sociedade desenvolveu esse perfil, né? Porque a gente nós viemos de uma sociedade patriarcalista, né? Onde os pais iam trabalhar, os homens e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Então, naquela geração onde a mulher tinha essa função, se tinha menos comportamentos disruptivos dos filhos em comparação à escola, né? Eu não concordo que isso seja uma função exclusiva da mulher, eu acho que é uma função da família. Mas, infelizmente, o que as pesquisas têm apontado é que, à medida que a mulher se lança no mercado de trabalho, fica esse vácuo. Fica para quem essa responsabilidade? Para a escola. Uma vez que as crianças começam a passar a ficar na escola em tempo integral. Então, a escola assume essa responsabilidade também. Doutora, inclusive, um aspecto que eu gostaria que a senhora comentasse. Há essa transferência de responsabilidade da família, muitas vezes até involuntariamente, por conta disso que a senhora falou, da questão da mulher no mercado de trabalho, do pensamento machista e conservador que ainda existe por conta disso, né? Quer dizer, o pai também pode ajudar nesse sentido, mas também está trabalhando. Também está né? O pai deve. Né? Deve, perfeito, mas também está trabalhando. Então, há uma transferência de responsabilidade involuntária, muitas vezes transferência de responsabilidade mesmo. A família quer que a escola assuma isso. Mas, por vezes, a escola também se promove, se lança no mercado com esse tipo de atrativo. Sim. E quando se propõe até como escola integral, também com esse tipo de atrativo. Então, há uma confusão muito grande de atribuições. Eu acho que as escolas em especial, que trabalham com esse sistema, elas enxergam essa brecha e acabam usando isso como mercantilismo, né? Como a intenção de atrair esses clientes,
né, com o intuito de ofertar exatamente essa brecha que está existindo. Mas, enfim, a gente precisa cada vez mais repensar sobre isso, precisamos cada vez mais, família, agora eu falo como família, nos organizarmos para a gente conseguir dar conta das nossas responsabilidades, né? Toda família que se organiza consegue dar conta dessa responsabilidade como instituição primária, né? Então, a criança, ela é inserida primeiramente nesse berço familiar, né? E precisamos estar guiando essas crianças desde o princípio. A criança precisa de educação, a criança precisa de regras, precisa de normas que conduzam seu comportamento desde bebê, desde muito cedo, né? Então, as famílias que têm esses valores internalizados, elas conseguem fazer isso de uma maneira muito saudável, sem repassar para a escola essa responsabilidade. E as que não têm e que repassam para a escola essa responsabilidade? Quais as consequências desse ato, dessa atitude? Pronto, as consequências são uma sobrecarga para a escola, né, enxertar dentro do seu currículo essas habilidades e esses comportamentos que não correspondem à prática da escola, e um desencadear que a família não tem muito controle, né? Então, se a família não tem muito controle, a escola pode sim agir, como também não pode, né? Como a criança pode também não absorver essas regras da escola. E aí a gente esbarra em muitas crianças que são direcionadas à clínica porque têm comportamentos disruptivos, de birra, uma dificuldade de se pôr à mesa, né, que são uma gama de comportamentos que muitas vezes a escola não dá conta, uma dificuldade de trocar, né, de trocar com um colega um brinquedo, a criança que não internaliza o valor do pai e da mãe e que começa a sobrepor as suas vontades sobre as imposições do pai e da mãe. Então isso vai gerando um conflito, uma vez que a família está ausente dessas responsabilidades. E no momento que ela cobra, geralmente a criança não sabe responder positivamente a isso. De maneira geral, não adentrando especificamente em nenhum caso, porque não é esse o nosso objetivo. Mas como é que chegam essas crianças, esses adolescentes à sua clínica, por exemplo? Sim. Angustiados, estressados? Qual é o nível de comportamento desses jovens? Quem chega no nível de ansiedade máxima geralmente são os pais, por não saber lidar com o comportamento negativo do filho, né? Então, o pai faz uma solicitação, o filho não corresponde, eles vão a uma festinha de aniversário e o filho se comporta de maneira altamente inadequada, né? Quer antecipar comportamentos que têm uma ordem lógica dentro de uma festinha de aniversário, quer comer o bolo antes de cantar os parabéns, quer pegar coisas na mesa antes que seja liberado, então eles não têm essa compreensão temporal das coisas, né? E os pais é que chegam mais angustiados levando esses tipos de comportamento, enquanto que na maioria das vezes a criança não tem nenhum problema neurológico. Aparente, para ela está tudo bem. Está tudo tranquilo, né? O que está faltando aí é essa mediação do adulto para conduzir essa criança ao comportamento conveniente. Então, na clínica, eu costumo inicialmente trabalhar os pais, né? Quando eu percebo que a criança não tem nenhum problema de ordem neurológica, não é uma criança com transtorno de aprendizagem ou comportamentais, eu vou guiando os pais para depois a gente compreender e trabalhar os comportamentos específicos da criança. Porque os pais precisam conduzir esses comportamentos fora da clínica. Então, né? Necessariamente, a reorientação, vamos dizer assim, para que as crianças possam ter uma mudança de comportamento, necessariamente precisa de uma mudança no comportamento dos pais. Muitas vezes as crianças têm a necessidade de chamar atenção, né, e emitem uma série de comportamentos porque elas vão sendo reforçadas ao longo do tempo a ter atenção diante de comportamentos sociais negativos, né? Então, muitos pais têm pouquíssimo tempo para conviver com seus filhos e quando estão com eles, têm pena de guiar esse comportamento, acha que ele está necessitando de atenção, que é carência, e aí acaba que reforça exatamente o comportamento negativo da criança, ofertando o reforço da atenção naquele momento de uma maneira inadequada. Doutora Nara, nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que a gente detalhasse um pouco mais sobre que comportamentos são esses que sinalizam a necessidade de uma mudança de conduta dos pais, né? E como é que fica o intelecto da criança entre o que ela recebe na escola de orientação, se porventura em casa, para a família, a orientação
deveria ser outra, no momento em que, por exemplo, a senhora citou agora, uma festa de aniversário é um momento em que está todo mundo junto. Mas nem sempre eles estão juntos no dia a dia comum. Depois do intervalo, eu peço que a senhora comente a respeito desses questionamentos. A gente volta já já, você está no script, não saia daí. Você está no script na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre a relação escola-família ou vice-versa. Nossa entrevistada é a doutora Nara Gisele. Ela é psicóloga clínica e escolar, especialista em educação especial e também em intervenção ABA. Retomando a nossa conversa sobre essa relação família-escola, essas duas instituições tão importantes para qualquer ser humano, doutora Gisele, Nara Gisele. Agora, inclusive nesse intervalo, a senhora pôde me corrigir em algumas considerações, coloca exposições, e aí eu vou refazer as perguntas da maneira mais adequada agora. Inclusive para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora também possa ficar atento a essas terminologias que são importantes para a gente poder adequar ao questionamento, né? Então, vamos lá. Primeiro, a questão relativa ao comportamento. A senhora citava que a criança começa a dar sinais por meio do comportamento de que está precisando de atenção, e aí automaticamente os pais, está carente, dizem, está carente, está isso, está aquilo. Como é que é na prática esse comportamento? Como é que a criança se apresenta e ao mesmo tempo apresenta esses sinais de que precisa de atenção? Pronto. Os primeiros sinais são quando as crianças começam a manifestar comportamentos que fogem às regras sociais, que fogem à conduta de habilidade social, né? Então, quando o pai começa a sentir que a criança apresenta num restaurante, por exemplo, um comportamento excessivo de birra, onde ele não consegue compreender qual a necessidade daquela situação, como, por exemplo, sentar à mesa e fazer o jantar, em vez de ficar todo o tempo que ele se encontra no restaurante no pula-pula. Então, ele não consegue quebrar um comportamento agradável, que é estar no pula-pula, para iniciar um outro comportamento que, aos olhos do pai, é necessário, o jantar, né? Então, os pais começam a perceber que alguma coisa está fugindo do controle. Então, os sinais são geralmente o comportamento desajustado e a dificuldade do pai de lidar com aquele comportamento, de conseguir corrigir aquele comportamento socialmente falando. E isso é algo que se aprende em casa, com a família. Isso. Não é algo que vá obrigatoriamente, necessariamente, se aprender na escola. Isso é algo que se aprende em casa, é função dos pais. Não compõe o currículo pedagógico da escola, né? Mas as escolas hoje tendem a trabalhar isso também de uma maneira muito lúdica. Lá na educação infantil, né, dentro do currículo, já se começa a trabalhar as palavrinhas mágicas, por favor, com licença, muito obrigado. Já começa a ter uma preocupação em ensinar a criança a dividir, compartilhar, para ela superar essa fase do egocentrismo, que é super natural, a primeira fase de desenvolvimento da criança. Porém, isso precisa ser reforçado, ser dado continuidade em casa. A escola já faz por causa da lacuna que os pais deixam, A né? escola por si só não dá conta. Certo. Né? Agora, doutora, com relação ao intelecto, e aí a senhora explicava no intervalo que o intelecto diz respeito à capacidade de aprendizagem. Sim. Como é que fica o intelecto desse jovem, dessa criança, desse adolescente, com esse conflito de orientações ou essa falta de orientação da família e, basicamente, unicamente a orientação escolar? A gente precisa entender muito bem aquelas crianças que têm o seu intelecto preservado, todas as suas habilidades cognitivas preservadas, que dizem sobre a sua capacidade de aprendizagem, né? Isso se faz através de uma avaliação cognitiva mais elaborada, né? Neuropsicológica, digamos assim. Mas o que a gente também tem percebido é que as crianças que
tendem a caminhar com esses comportamentos disruptivos, isso se reflete na aprendizagem dela como um todo. O que não significa que ela desenvolva problemas de aprendizagem, mas o que significa que o fato dela persistir sobre esses comportamentos disruptivos, isso reflete também nas habilidades escolares. Ou seja, na matemática, no português, na geografia, história e por aí vai. Sim, porque se ela não internaliza que para aprender a matemática, assistir a aula de um professor, ela precisa estar sentada, concentrada e se dedicar àqueles momentos de explicação, né, se para ela o interessante é passear e caminhar pela sala, é fazer outra coisa que não prestar atenção àquela aula, como consequência ela vai ter essa dificuldade na matemática. E aí é que entra essa avaliação comportamental. Nós vamos entender se ela não está aprendendo a matemática porque ela tem uma dificuldade de ordem neurológica ou se ela não está aprendendo porque ela tem uma dificuldade de ordem comportamental, né? Que é entender que precisa sentar, ouvir e prestar atenção. Né? Esse comportamento que a gente chama de pré-requisitos e habilidades básicas para o comportamento acadêmico. Numa situação dessas, de dificuldade de aprendizagem das disciplinas, das matérias, de maneira geral, há sempre a alternativa de buscar um reforço escolar. Sim. Até que ponto vale, até que ponto não vale? O reforço escolar ele é extremamente positivo quando a família não tem condição de suprir a criança no contraturno escolar. Né? Então, quando não tem um adulto que possa dirigir essa rotina da criança, né? E aí eu queria abrir um parêntese muito importante, chamar a atenção para a rotina. A rotina é algo que tem que ser estruturada e organizada para que a criança consiga desenvolver suas habilidades no seu potencial máximo. Né? A criança que não tem rotina, o adulto que não tem rotina, qualquer pessoa que não tem rotina, ele empaca aí muitas vezes nas dificuldades de conclusão das suas responsabilidades. Como é essa rotina, doutora? A rotina é algo que estrutura o dia da criança. Como, por exemplo, a criança que habitualmente acorda dentro de um prazo razoável para chegar dentro do horário escolar, que depois do seu horário escolar ela sai da escola também num tempo significativo e razoável para chegar em casa, tomar banho, almoçar, depois disso ter meia hora, 40 minutos de descanso e ela entender que diariamente ela tem uma responsabilidade pós-escola, como por exemplo a hora da tarefa de casa, a hora do brincar. Então é a gente organizar todas as necessidades da criança dentro de uma rotina estruturada. De novo, isso quem cuida é a família, é a família. Em casa, não é então, a escola que vai ensinar isso para a criança. Não é a escola que vai ensinar. Então, aliás, essa rotina dá segurança. Sim. A criança e a qualquer pessoa. Dá segurança e dá direcionamento. A criança, ela não tem a capacidade de gerir seu tempo. Igual nós adultos temos. Tem adultos, por exemplo, que cumprem as suas obrigações, mas dentro de uma rotina desestruturada, mas cumpre. Então, por exemplo, se ele tem que escrever um TCC, de uma conclusão de curso, e ele tem um mês para fazer isso, mas ele foi deixando, passa uma semana, passa duas, passa três. Então, na véspera de entregar, ele quebra totalmente a rotina, deixa de trabalhar, deixa de passear, passa 3, 4, 5 dias virando a madrugada, ele cumpre a responsabilidade dele, entrega o TCC, mas ele poderia ter feito de uma maneira bem organizada. Se ele tinha 30 dias, então diariamente ele tirava 1 hora para ler, para pesquisar e começar a escrever. Então ele teria feito isso de uma maneira tranquila, saudável, a contento e dentro de um tempo significativo. A criança não tem essa capacidade de gerir esse tempo, de dizer, então, se eu não fiz minha tarefa de casa agora à tarde e eu só tenho 30 minutos à noite, então eu vou deixar de brincar, vou deixar de dormir e vou fazer. Isso a criança não sabe organizar. Isso é função do pai. E de organizar de uma maneira que seja funcional, que não seja sacrificante. Então, dentro de um dia normal da criança, tem que ter escola, tem que ter tarefa de casa, tem que ter brincar, tem que ter refeição, tem que ter lazer, tem que ter descanso. O reforço, né? Para o caso dos pais que não conseguem conduzir essa rotina de maneira tranquila, porque tem pais que trabalham o dia todo, que os filhos ficam sob o cuidado de uma terceira pessoa, que geralmente é uma babá, é um tio, é uma avó, mas que a avó, que a babá e que o tio não conseguem inserir essa rotina de maneira organizada. Então, ele simplesmente cuida da criança. Ele não guia a criança para cumprir as suas responsabilidades. Né? Então, o pai e a mãe chegam e vai fazer a tarefa à noite, depois de um dia inteiro que a criança gastou energia, que geralmente passa a tarde brincando, correndo na TV,
né? E aí vai fazer a tarefa à noite. Essa tarefa não é tão produtiva como se ela tivesse sido feita à tarde, depois de um momento de descanso, né? Onde o cérebro descansou, onde o cérebro está mais organizado e tem a prontidão maior para a execução dessa atividade, que poderia ser muito bem reforçada com um brincar posterior, né? Então, há toda uma diferença da criança que tem essa rotina estruturada para aquela criança que tem uma rotina desestruturada. Doutora Nara Gisele, vamos falar agora em nível de formação de caráter, né? Muitas vezes, os pais, as mães, querem matricular seus filhos em escolas que, por conta de uma promoção de divulgação, de opinião de outros pais, de outras mães, são consideradas boas escolas, né? Nós não vamos entrar no mérito. Sim. Se é boa escola, se a escola é ruim, que escola é. Se é pública, se é privada, não interessa nesse momento, nesse contexto. Mas muitas vezes não há preocupação de conferir direitinho qual é a linha filosófica daquela escola. Como é que fica a formação de caráter de uma criança que pode receber uma orientação na escola diferente de uma orientação de dentro de casa, né? Quer dizer, é conflituoso para qualquer pessoa. Sim. Como é que a gente pode lidar com isso? Pronto. É muito confuso para a criança distinguir o certo diante de duas situações diferentes. De uma onde vem do seu berço, da sua formação, da sua instituição formadora, e outra que vem da sua instituição educacional, né? Ainda mais que a instituição educacional hoje tem um peso muito grande, que ela se equivale até à instituição formadora, a instituição primária família. Muitas vezes eu vejo as crianças chegarem em casa e dizer para o pai: não, isso não está certo porque a tia disse o contrário. Até porque muitos pais tendem a dar essa responsabilidade para a escola e supervalorizar as informações que as crianças trazem da escola, né? Então, assim, é preciso que os pais escolham instituições que são condizentes com as suas formações, que são condizentes com seus valores morais e éticos, né? Para que a criança consiga ter uma linearidade nessa educação, né? Imagine uma criança pequena onde o pai fura o sinal, invade o sinal amarelo e a professora lá na escola ensina que tem que parar, né? Qual é o certo? Para quem essa criança vai se direcionar, né? Muitas vezes, para aquelas crianças que têm uma relação super estreita com o pai, ela vai supervalorizar o comportamento do pai, né? Para aquelas crianças que estão desenvolvendo essa relação extremamente afetuosa com a professora, ela vai contrapor esse comportamento do pai e vai dizer: a tia falou que não pode. Porém, a tia, essa professora, né, como eles costumam chamar de tia, ela pode conduzir essas informações e esse comportamento durante um ano, né? Porque no ano seguinte, muito provavelmente, ele vai estar com outra professora. E o pai vai conduzir essa informação e esse comportamento durante muito tempo. Doutora, a senhora tocou num aspecto importante, eu queria aprofundar um pouco mais, que é o seguinte: a senhora fez referência à legislação de trânsito, né? A convenção, que é o sinal pode passar ou deve parar. Quando a gente traz isso para relações mais complexas, como, por exemplo, religião, intolerância religiosa, como, por exemplo, a questão relativa a gênero, não é? Combate à homofobia, à discriminação racial, quer dizer, há outros valores bem mais complexos, mais difíceis de lidar, pelo seu grau, o seu nível de importância, né? Como funciona a escola e família nesse tocante? Mais uma vez, eu acredito que precisa andar em harmonia, né? Embora todos esses princípios precisem ser discutidos e rediscutidos entre escola e família, mas ambas as instituições precisam andar em harmonia. Não dá para a escola ensinar e guiar e discutir com a criança sobre homofobia como um comportamento que não deve ser apresentado à sociedade e a criança ter um pai homofóbico em casa, né? Então, que valores são esses que se apresentam a essa criança? Como fica essa criança sujeito em que está construindo uma ideia, sujeito que está construindo uma informação, sujeito que está construindo esse processo de tomada de decisão,
ter esse embate, né? Para os adolescentes ou até jovens adultos, eles já se apropriaram dessa capacidade de julgamento, né? Então, alguns conseguem se manter dentro de uma linha positiva e condizente com o que se aprende e o que se estuda e confrontar o pai ou a mãe. Mas os pequenos não têm essa capacidade, né? Então, mais uma vez, são temas transgênicos que precisam ser trabalhados na escola, que precisa ser discutido na escola, mas que precisa ser uma convenção entre escola e família. Tá certo. Eu quero daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai de novo agora para o intervalo muito rápido, falar um pouco sobre as redes sociais e de que maneira elas podem ou não interferir ou interferem, né, nessa relação também família e escola. A gente vai então para um breve intervalo, já já a gente volta, não saia daí, você está no Script. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo onde você estiver. Curta também a nossa fanpage tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Você está no Script na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre a relação de duas instituições importantes na vida de qualquer pessoa, sobretudo nas fases de criança e adolescente, que é a relação escola-família ou vice-versa. A nossa entrevistada é a psicóloga clínica Nara Gisele, psicóloga clínica e escolar, especialista em educação especial e intervenção ABA. No bloco anterior, eu deixei um questionamento relativo a redes sociais, né? A gente vê hoje uma dificuldade muito grande de algumas escolas em permitir ou não permitir, e aí um conflito muito grande, o uso de equipamentos como tablets, como celulares, smartphones de última geração, né? E o uso que a estudantada, jovem mesmo, criança até, está fazendo dessas tecnologias, já com inserção em redes sociais, qualquer uma que seja elas. Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto, doutora? Pronto. Então, assim, as tecnologias, elas são extremamente favoráveis ao processo de aprendizagem, desde que sejam conduzidos de maneira correta. Então, assim, as escolas, elas têm se apropriado dessas ferramentas com uma força muito grande, com o intuito de acompanhar a evolução tecnológica e de acompanhar o interesse das crianças de hoje. Então, as crianças muito pequenininhas já começam entre 1 ano e 1 ano e meio, e aí eu queria ressaltar que é aconselhável que as crianças tenham acesso a essas ferramentas somente a partir dos 2 anos. Dos 2? Dos 2 anos de idade. E sobre supervisão constante dos pais por um período de no máximo 1 hora, para que isso não impeça o desenvolvimento de habilidades físicas e de habilidades sociais em especial, né? Porque hoje o que a gente tem percebido são que as crianças estão sobre essa hiperestimulação do celular, do tablet, dos vídeos, muito cedo. E as habilidades de socialização e as habilidades físicas, e aí eu falo de coordenação motora fina, de coordenação motora ampla, a psicomotricidade em geral, elas ficam comprometidas, porque a criança não faz uso dessas habilidades enquanto manuseia um celular. E sem contar que o excesso de tempo limita o social da criança. Então, hoje se tem crianças que chegam em ambientes públicos e não sabem interagir com outras porque está muito focada nessa interação de 1 para 1, ela e a máquina. Aliás, os adultos, né? Também. E aí eles têm, as crianças têm os adultos como exemplos, né? Isso. Então, assim, o ideal é a partir dos 2 anos, sobre supervisão constante, por no máximo 1 hora por dia. E voltando à escola, o que a escola tem feito? A escola tem buscado acompanhar essa tecnologia, uma vez que os materiais didáticos, eles vêm munidos desses recursos tecnológicos, porque é muito atrativo, porque é lúdico e atraente.
E, ao meu ponto de vista, isso é positivo quando se é usado com racionalidade, quando se é usado da maneira correta. Então, quando a escola consegue manipular esse recurso de uma maneira saudável, implica num processo de aprendizagem significativo e favorável para a criança, porque é lúdico e interessante. Porém, quando a escola não tem esse domínio e quando os pais também não têm esse controle, aí começa a desandar e a caminhar para problemas, né, para comportamentos disruptivos. Então, na minha opinião, é importante, é significativo, desde que seja usado da maneira correta. Muitas vezes, algumas escolas, poucas hoje em dia, porque as escolas acabaram se rendendo a essa situação dos smartphones, principalmente porque muitas crianças e adolescentes estão com o hábito de levar esses equipamentos para a escola. E aí o que ocorre? Ocorre na hora do recreio, na hora de uma aula, uma foto, uma inserção na rede social, mas ocorre também algo de muito grave, que é filmar ou incitar discussões, incitar brigas e filmar essas brigas, e também isso vai para as redes sociais, isso expõe as crianças, os adolescentes, isso os constrange também. Qual é o limite? Quem vai dar limite a isso, doutora Nara? Eu acredito que o limite tem que partir de casa, a partir do momento em que os pais ensinam para essas crianças e adolescentes o uso correto dessas ferramentas, né? Se a criança não tem internalizado valores que conduzam a essa utilização de uma maneira coerente, a gente tem como consequência essa chuvarada, que é uma coisa imensa, de inadequação das redes sociais, inadequação das tecnologias, inadequação do uso nos smartphones, né? Então, assim, a escola, que diga-se de maneira bem enfática, não tem condição de conduzir e de, digamos, vigiar cada criança com seu aparelho. A escola não tem condição de fazer isso, né? Então, a escola libera esses recursos à medida que ela acredita, que ela confia que as crianças estão educadas a bem usar essas ferramentas, tá? Então, é muito complicado se falar disso, é muito difícil, e aí eu volto a bater na necessidade dos pais acompanharem seus filhos, né? Pois não, continue. O pai, se ele é um pai vigilante, se ela é uma mãe vigilante que acompanha seu filho no uso das redes sociais, no uso da tecnologia, né, ela tem condição de saber se o filho está fazendo uso ou não dessa ferramenta de maneira correta. Como, por exemplo, eu já tive casos dentro da minha atuação escolar que a mãe me ligou e disse: por favor, recolha o celular da minha filha na sala, porque ela está online no WhatsApp, no momento de aula. Senhora. Então, assim, a mãe acompanha, né, e entrou e percebeu que a filha estava no WhatsApp online na hora da aula. E aí o meu comportamento foi de ir, tirar a criança de sala, conversar, educar, recolher o celular. Então, assim, cada escola tem suas normas de condução, né? Cada escola tem o seu regimento interno que guia a manipulação dessas ferramentas dentro da escola. Mas aí o que eu quero sinalizar é que foge ao controle. Então, assim, se a mãe não tivesse sinalizado, o professor, por exemplo, na sala não tinha percebido, né? Que eles, de uma maneira ou de outra, eles conseguem manipular, né? E acaba passando sobre essa supervisão. E aí foi positivo esse comportamento da mãe, porque sinaliza para a gente que ela acompanha, que ela educa e que ela se preocupa, né? Se fosse outra mãe que não está tão preocupada assim, poderia ter visto e não ter feito nada, mas essa tomou atitude, comunicou-se com a escola e a gente conseguiu tomar providências imediatas naquele momento. Mas, enfim, são poucos os pais que conseguem fazer isso, até porque as responsabilidades hoje são muito múltiplas, focadas no trabalho, e acabam não conseguindo mesmo, não conseguem ordem temporal, né? Eu digo de organização temporal, dar conta de tudo isso. E quando a gente fala pais, pai, mãe, Sim. é importante que a gente explique que nós estamos nos referindo aos responsáveis pela criança, aos responsáveis Legais. pelo adolescente, os responsáveis legais, que pode ser o pai, a mãe, pode ser o avô, a avó, o Sim, tio, a tia, sim. são os responsáveis. Como é que está o diálogo entre pais, responsáveis e escola? Está a contento? Os pais frequentam as escolas ou só quando tem reunião? E os professores atraem, chamam os pais, fazem também
de uma maneira que consiga contagiar e chamar a família para dentro da escola? Como é que está esse diálogo, doutora Nara? Pelo que eu escuto, pelo que a gente percebe da escola, pelo que as pesquisas, mais uma vez eu me refiro à pesquisa, as pesquisas apontam, não está contente, né? Os pais, eles não participam da formação integral do indivíduo em harmonia, em parceria com a escola, o quanto deveriam, né? A escola tenta se munir de diversas ações para atrair esses pais à escola, como conselho de pais e mestres, como plantões pedagógicos, como jornadas escola-família, mas nem sempre isso acontece de uma maneira relevante, significativa, né? E mais uma vez a gente esbarra na dinamicidade da rotina dos pais, onde eles não conseguem incluir, encaixar nessa rotina esses momentos de discussão com a escola, né? Recentemente, nós acompanhamos, eu acho que a maioria das pessoas conseguiu acompanhar isso, numa transmissão de jornal, onde um diretor, um gestor educacional, ele convocou todos os pais através de uma solicitação formal com uma obrigatoriedade, e aqueles pais que não comparecessem aquele conselho, eles poderiam ser processados pelo Estado, né? E aí isso gerou uma polêmica danada na cidade com o secretário de Educação, e ele está também sendo subjugado por conta dessa ação. E a justificativa dele se no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o pai é responsável pela educação dessa criança, eu estou convocando esses pais para um discurso escola-família, onde a gente vai formalizar esse ato de formação de valores morais e educacionais, né? Então, no entendimento dele, os pais seriam obrigados a ir, né? E muita gente se desdobrou, deixou de trabalhar, deixou de fazer várias coisas para ir para esse encontro. E outros criticaram. O tempo apareceu. E outros criticaram, né? E isso teve uma repercussão muito grande. Mas não entrando nessa questão em si, só usando esse exemplo para mostrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis da educação dizem exatamente isso, né? Que os pais precisam estar presentes, que a escola pode convocar, pode e deve, e os pais devem comparecer, né? Mas na prática não é isso que acontece, né? Então, nesse caso, a gente percebeu o extremo que se chegou para poder conduzir esses pais, né? a esse trabalho, a esse momento de discussão, né? E o que na prática a gente vê é exatamente isso, que de uma parcela de 100% de alunos, o que comparece geralmente são 20%, 30%. Doutora Nara, com a sua palavra de especialista, que mensagem a senhora deixa para as famílias sobre a importância da relação entre essas duas instituições, da própria família e a escola? Bom, a minha mensagem especial para as famílias é que nós busquemos cada vez mais nos organizar em cima dessas nossas atribuições e responsabilidades enquanto instituição formadora, e que a organização faça parte da nossa vida ao ponto de encaixar dentro da rotina de pais, por mais que seja diversificada e atribulada possível, nós precisamos, de ordem de necessidade, participar da formação dos nossos filhos juntos à escola. Porque a escola por si só não dá conta, a família por si só não dá conta. Então, são instituições que se complementam, né? Que uma depende da outra. A escola depende da base filosófica e moral que os pais transferem para os filhos, e nós, família, precisamos dos valores de instituição pedagógica e educacional que as escolas ofertam para os nossos filhos. Então, preciso parar, organizar-se, dar mais atenção à parte de formação dos nossos filhos e educação do que propriamente ao trabalho, né? E aí a gente tem muita crítica quando fala isso. Então, se eu parar de trabalhar, eu não vou conseguir ofertar para o meu filho o que ele precisa hoje. Não vou conseguir pagar a escola. Eu não vou conseguir pagar a escola, né? Mas de que adianta se pagar uma escola cara, uma boa escola, seja qual for a escola, se você não consegue dar formação moral para o seu filho,
né? Então, são coisas que precisam ser complementadas, precisam ser ajustadas, né? E a gente precisa entender que os nossos filhos, muitas vezes, precisam de muito mais atenção, carinho, amor, dedicação, do que propriamente um brinquedo caro, né? Então, quando as famílias tiverem internalizado que as necessidades primárias dos seus filhos são atenção, amor, carinho e educação, né? Essa necessidade material, ela é secundária. Doutora Nara Gisele, muito obrigada pela participação hoje conosco aqui. Nós vamos aguardá-la para, numa próxima oportunidade, falarmos sobre a intervenção ABA. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Bem, tema importante, um pouco mais de conhecimento e orientação para a gente saber lidar melhor com essa situação que é, ao mesmo tempo, conflituosa, mas que precisa deixar de ser, né? Precisa deixar de ser. Nós precisamos descomplicar aquilo que interessa e aquilo que importa para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E dentro desse contexto, promover um bom entrosamento entre escola e família é uma das situações melhores, é uma das orientações melhores, é uma das atitudes melhores a tomar, né? Uma das melhores coisas a fazer. Nós vamos encerrar por aqui o nosso script de hoje. O nosso encontro é às quartas-feiras, às 3h30 da tarde. E a reprise do nosso programa é aos domingos, às 10 horas da noite. Você que quer participar conosco, por favor, nós estamos abertos para ouvir as suas sugestões, as suas críticas, a sua opinião, o seu questionamento. Pode ser por WhatsApp 999450251 ou por e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. A sua participação é e sempre será muito importante para nós. Até o próximo script.